Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast. Estamos aqui com a doutora Fernanda Vieira de Moraes, médica otorrino. Não vou me arriscar a falar a palavra inteira. Otorrinolaringologista. Seja bem-vinda, doutora. Doutor Sidney, mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Mais uma vez aqui no Líder Medcast. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho para receber mais uma vez informação de qualidade. A nossa ideia é levar para as pessoas informação em saúde para quem se interessa pelo assunto, que são todos, na verdade, informação principalmente de qualidade, informação com profissionais de alto gabarito, por isso tem uma honra hoje, muito gostoso, Obrigada. Muito legal receber hoje aqui a minha colega de faculdade de alguns anos atrás, mais ou menos. Essa brincadeira a gente sempre faz com todo mundo, todos estiveram aqui. Então, Fernanda Vieira de Moraes, otorrinolaringologista, formada pela USP. Então, sua apresentação, Fernanda, obrigado, uma honra ter você aqui para bater esse papo gostoso hoje. Eu agradeço o convite, é um prazer de estar aqui falando desse assunto interessante, né, que vai ter muita coisa para a gente conversar. Isso aí. O sono, a apneia de sono. Que está dentro da especialidade da otorrinolaringologia, então, principalmente. Faz parte, Depois você explica por quê, como que funciona isso. Com certeza, vamos lá. Vamos lá, Moisés, começar as perguntas para Fernanda? Antes de entrar na apneia do sono, me explique um pouco melhor, doutor, da importância de um bom sono e que o otorrino tem um estudo em cima disso. Boa pergunta, Moisés. Quais as áreas que o otorrino estuda? Hoje, talvez o melhor investimento para a gente ter uma vida de qualidade seja você ter um sono de qualidade. Então, além do papel de reparo, de restauro físico, mental, quando a gente dorme, a gente sabe que hoje o sono ele está ligado ao nosso sistema imunológico, então o sistema imunológico fica bom quando a gente dorme bem e o contrário também. E você tem uma melhora da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de aprendizagem, da sua capacidade de atenção no dia a dia. Então, a gente sabe que uma noite mal dormida, né, vai assistir aula, Sim. Pega no sono, né? Boceja, difícil, né, de render. Então, o rendimento cai, né? E a otorrinolaringologia, junto com outras especialidades, então a neurologia, a pneumologia, elas juntas, então é uma coisa multidisciplinar, não só médica, como fisioterapia, existe hoje do sono, psicologia, existe hoje do sono. Fisioterapia do sono? Sim. Eu também não sabia. As apneias e adaptação do CPAP são feitas por um fisioterapeuta. CPAP, depois nós vamos explicar o que é, gente. Depois nós vamos mostrar aqui o que é. Então, hoje você tem especialistas de sono em todas as áreas, né? Fonoaudiologia e otorrinolaringologia, principalmente que a gente trata mais a apneia obstrutiva, que a gente vai explicar a diferença aí das apneias. E tem outros distúrbios, muitos distúrbios do sono, são mais de 100 distúrbios do sono, que são tratados pelo neurologista, pelo pneumologista. E hoje você tem residência em medicina do sono, né? Então, você pode ser um especialista do sono. Interessante, muito bem. Vamos lá. Falando um pouco mais da tua área dentro do sono, foi testada a apneia. Antes de entrar em apneia, o ronco, ele é uma coisa comum, uma coisa da pessoa? É eu dormir de lado, influencia no sono? Então, o ronco atrapalha só a mim, aos outros que ouvem meu ronco ou eu mesmo? Então, aí a gente vai ver que são duas coisas diferentes, né? Então, você tem o ronco que a gente chama de ronco primário, que é o ronco sem dessaturações. Você não tem a apneia associada. E, por outro lado, você tem um paciente que ronca e tem a apneia. Então, ali tem dessaturações e outras coisas que a gente vai comentar. Dessaturação é quando diminui a concentração de oxigênio no seu sangue mesmo, né? Exatamente. No seu corpo. Então está faltando oxigênio. Então nós estamos aqui batendo papo, a gente tem um nível de oxigênio, se pegar aquele aparelhinho você consegue medir, né? O oxímetro, né? De pulso, no caso de dedo. Então você consegue medir, se você medisse nesse ronco que você explicou, você não teria uma diminuição da concentração do oxigênio. A gente agora, por conta da pandemia, muita gente comprou um oxímetro, então fica lá medindo para ver como é que tá, né? Então, no sono, a gente não tem uma queda da oxigenação. Não é para ter, né? Agora, quando você tem a apneia associada ao ronco, aí sim. Então, nem todo ronco
é a apneia do sono, certo? Nem todo ronco é a apneia do sono. E aí que tá o bacana, Isso. porque como o ronco é muito prevalente, então mais ou menos 50% dos homens entre 50 e 70 anos roncam. É bastante. E a idade, a gente ganha 50%? peso... 50%? É bastante. É bastante. Metade. Das mulheres é mais difícil, mas a gente está chegando lá. Porque a gente está entrando no mais ou menos no mesmo estilo de vida. Que legal. Né? Então, quer dizer, que legal medicamente falando, né? Mas não sei se é legal. Essa diferenciação tem alguma coisa, alguma carga genética, alguma carga... Não, é estrutural mesmo, né? Geralmente o homem ganha mais peso, ganha uma gordura cervical importante e outros fatores também hormonais aí associados a isso. E como é muito prevalente, então você tem muita gente que ronca. Então, como é que você vai pensar, descobrir desses roncadores quem são os apneicos? Quer dizer, o outro roncador não é uma doença. O ronco primário, ele é um problema que vai, por exemplo, você vai ter um ressecamento da via aérea, você pode ter infecções de faringites de repetição, briga com a esposa. O sono do parceiro. Tudo, né? Para viajar socialmente, né? Tem pessoas que, quando viajam e vão dormir juntos, não quero dormir porque aquela pessoa ronca, né? Então já tem um bullying ali, né? E pode ser intenso esse ronco também primário, ou não? Muito intenso, pode ser intenso. Pode ser intenso. Sem cair a oxigenação. Sem cair a oxigenação, porque principalmente homens que têm uma potência pulmonar maior, né? Então você vai ter um ronco mais intenso. Mas tem mulheres que roncam e crianças que roncam. Né? Então vamos dividindo, isso é muito legal. Então esse ronco primário, ele pode ser intenso e acordar o parceiro, pode atrapalhar numa reunião, num evento social, num quarto, e ele não dessatura. Mas você ia falar primeiro do que dessatura, né? Isso. Depois vamos voltar para esse que eu tenho algumas perguntas também. Então, quando a gente tem a apneia, você tem uma pausa respiratória temporária e recorrente durante o sono. Então, você faz pausas, retoma. Pausa, retoma. Né? Então, a apneia, ela tem três tipos. A apneia obstrutiva, que aí você tem um colapso da via aérea. Então, fecha. Faz um teste. Fecha o seu nariz e inspira. Você vai perceber que a tendência é a gente colapsar. Mas você tem que ter um tônus, uma musculatura que mantenha essa via aérea pérvia. Então, na apneia obstrutiva, esse é o problema. Você tem esse colapso aí dessa estrutura faríngea que faz com que o ar não passe. E aí, o que você tem junto? Você tem um esforço abdominal e torácico para fazer com que a gente volte a respirar, né? Então, quando você vai medir, junto com a apneia, você vai ter um movimento paradoxal de abdômen e tórax. Então, essa é a apneia obstrutiva. No exame, como que a gente vai medir isso, né? Porque eu não sei se eu tenho. Então, você vai ter uma apneia que tem diminuição do fluxo de mais que 90%, então é significativa, por 10 segundos. Isso é uma apneia. A apneia, para o pessoal entender também, o A é de não. Então é parar de respirar, parar completamente. Ou 90%. Tá, então desculpa, você tem que ter 90% aí de quase fluxo. Não respira. Ou não respira. Durante 10 segundos. Durante 10 segundos, né? Com movimentos paradoxais. Porque eu estou insistindo nisso, porque depois eu vou explicar outro tipo de apneia. Junto, a gente pode ter a hipopneia, que é diminuição do fluxo acima de 30% por 10 segundos, com dessaturação. Então, a gente não usa esse critério para a apneia, mas para a hipopneia, sim. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz o exame, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ter uma somatória, né? Então, o seu índice de apneia e hipopneia, que é esse número que fala, você tem uma apneia leve, moderada ou grave, ela é a somatória das apneias, os episódios desses, mais as hipopneias que você fez em 1 hora de sono. A hipopneia, então, repetindo, 30%? Como que é? 30%, 10 segundos, com dessaturação ou microdespertar. Então, passa só 30% do que deveria. Isso, 30 a 90%. Hipo, então, é menos, né? Então, é menos. Né? Beleza. Então, essa é a e segunda... você tem apneias centrais,
O que é a apneia central? Você tem diminuição do fluxo da mesma forma de mais de 90% por 10 segundos, mesma coisa. Mas você não tem os movimentos paradoxais de abdômen e tórax, porque é uma apneia central. É uma falha do centro respiratório. Então, você não tem o colapso de via aérea, né? E aí, essas são menos comuns, mas o exame também detecta, também, claro. porque 15% mais ou menos das apneias podem ser centrais. Então, não é desprezível. Então, nem todo mundo que ronca tem apneia, e a apneia tem desde a que obstrui a via e a que não obstrui e a que cai a oxigenação. Isso, e a mista. Então, às vezes, você tem... Durante a noite você põe as duas. Pode ter as duas. Tá. E a primária, a apneia, o ronco primário, né? Então ele não causa dessaturação, então na verdade ele atrapalha a qualidade do sono também ou não? Ou só da parceira Se ele que não tá do tiver seu lado? microdespertar, não. O paciente, ele nem percebe, na verdade. Nem sabe que roncou. Não, o que é o comum, né? É interessante, né? Que às vezes o paciente chega ao consultório e fala, eu vim aqui porque minha mulher mandou. Mas você tem Veja o detalhe do mandou. Exatamente. Não é pediu, sugeriu, mas assim, mandou. Não, normal. Estão contrariados. São contrariados. Ou a mulher vem junto e grava, né? E olha aqui. Traz o ronco gravado. Porque a pessoa que ronca, que tem apneia, não acorda algumas vezes. Geralmente não. Pode acordar por outro motivo, né? Mas o microdespertar que a apneia faz, a gente teve, ele não tem. Mas tem relação com a pessoa estar muito cansada no dia, ou de barriga cheia? Sim, tem. A higiene do vamos sono falar sobre isso, falar, higiene né? do sono é muito importante. É super importante. Muito. Então, a gente tem os fatores que a gente sabe disso, né? Quando a gente sai, come, fala muito, bebe, vai ter... Porque o álcool é um relaxante, né? Então, você vai ter um relaxamento da musculatura, você vai ter uma tendência a colapsar maior quando você bebe. Então, algumas medidas de higiene do sono, clínicas, melhoram muito a qualidade do sono, né? Depois a gente vai falar aí das apneias mesmo, que são... A apneia é um problema de saúde, é um problema de saúde pública, né? Tem uma prevalência muito alta. Tem um estudo que saiu aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles fizeram polissonografias em mais de 1.000 pessoas e deu 33% de apneia. É um índice muito alto. Independente da idade? Aumenta com a idade. Sim, depois dos Não, esse estudo talvez... Não, eles classificaram. O 30 foi mais ou menos no geral, mas se você pegar por faixa etária, pior ainda. acima de 60, 70 anos, e os homens principalmente, você tem chega a 60%. É muito alto. É muito alto. Isso, e os sintomas, talvez a própria pessoa que tem apneia não sinta, deve ser o parceiro, ou tem uma queda na qualidade do sono? Tem. Então, assim, você tem sintomas noturnos, quando você tem apneia, que é a fragmentação do sono, então esses microdespertares que você fragmenta seu sono, sudorese intensa, sono super agitado, né? É legal quando a parceira de cama ou o parceiro de cama vem contar, porque ele fala, nossa, ele sua, ele se mexe o tempo todo. E criança também, né? O sono conturbado. Aquele sono agitado, né? E sintomas durante o dia, de manhã é comum ter dor de cabeça, né? Então, acorda com uma dor de cabeça, fadiga, né? Então, é aquele dia arrastado, cansaço, não consegue render, né? Não consegue produzir. E isso a gente sabe, né? Tem alguns estudos americanos que eles estimam, é interessante, o prejuízo que isso causa financeiramente, né? Economicamente. Não, mas é isso que é o caminho, né? Tem que medir de algum jeito. Exato. E assim, se você pega assim, valores em bilhões de dólares anuais em acidente de trabalho, em acidente automobilístico, em comorbidades que você vai ter se você não tratar essa apneia, pressão alta, diabetes, né? Tudo influencia isso. em todo o mecanismo, né? E qualidade de vida mesmo, né? É o funcionário que às vezes não rende, né? Aquele cara que você fala, vai, faz, e ele... O atleta que não rende. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vamos supor que você tem, então, essa apneia, um daqueles 3 estágios. Significa que ele vai ter todas as noites esse sono de má qualidade? Ou ele pode ter uma vez sim, uma vez não? Porque daí ele vai se sentir bem um dia, teve um sono reparador, ou ao outro dia não foi reparador. Como é que funciona isso? Porque quem está ouvindo, às vezes, vai procurar a Fernanda ou outro profissional, mas, assim, para entender
Se é todo dia ele tem que ter isso para chegar nesse diagnóstico, ou ele pode ter 3 vezes na semana, uma vez a semana? Como é que funciona mais ou menos isso? Hoje a gente sabe que a polissonografia, que é o exame, né, Sim. a gente vai falar dos tipos da polissonografia, mas a polissonografia tipo 1, que é a padrão ouro, né, ouro é caro, né, e ela é um exame muito completo. E é difícil, porque você imagina que se você tem milhares, milhões de pessoas com apneia, como é que você vai conseguir fazer um exame de noite inteira em todo mundo? Claro. Né? Então, Tem que dormir na clínica, esse exame. então, hoje, a gente sabe que um exame pontual, uma polissonografia, às vezes vem com índice de apneia, vamos dizer, de 40. Né? 40 apneias e hipopneias por hora. É alto. Né? Por hora. Por hora. É quase uma a cada minuto e pouco. Uma né? loucura, muito alto. Às vezes, se a gente repete esse exame em outro dia, dá totalmente diferente o resultado. Né? Por quê? Porque depende de um monte de Do coisa. estilo de vida, da higiene, do sono. Que Às vezes até a posição que a pessoa dormiu aquela noite, né? Então, uma noite que ela dorme mais relaxado, ou dorme de barriga para cima, ela vai roncar mais, né? Todo mundo quando deita de decúbito vai roncar mais. Então, a mudança de posição... Roncar mais se tiver uma patologia. Exatamente. Dentro daquela... Não no ronco primário, no secundário nós estamos falando. Exatamente. Mas quando no ronco primário Talvez, também, né? A posição também interfere, porque a gente, né? Você tem a base da língua cai mais. Às vezes a mandíbula também cai e aí você tende a roncar mais, porque você tem um estreitamento ali, né, da passagem do ar, né? Então, é o ar passando... o que é o ronco? É o ar passando sob resistência. E aí, a gente pensa, a fisiopatologia é mais ou menos parecida. São extremos, o ronco e a apneia. Sim. Agora, esse roncador aqui, se ele ganhar peso, perder o tônus, não fizer a higiene do sono, ele vai chegar na apneia. É um caminho certo. Então, eu concordo plenamente. Então, isso precisa ser pensado, né? Trabalhado lá no começo. Tem pacientes, às vezes, jovens que vêm, né? Casais que vêm e roncam muito isso não me incomoda. Ela que tá... Então, vai dormir no outro quarto. Põe protetor auditivo. É assim, né? Sai uma briga, né? No consultório. Porque socialmente atrapalha, porque você realmente atrapalha o parceiro. Claro. Né? Atrapalha a pessoa mesmo, ela nem percebe. Porque ela, né, aquela coisa, né? Fica me chutando, fica me empurrando, me acordando. O sono tem uns estágios. Tem estágios. Até onde eu sei, posso estar enganado, o sono REM acho que é o máximo e o último estágio, que é o que tem maior reparação física e mental. O roncador ou a pessoa que sofre de apneia chega nesse estágio? É assim. O sono é dividido em 4 estágios, né? Então, a gente chama sono N1, N2, N3 e sono REM. O sono REM é o sono de movimentos rápidos, né, oculares, que é o sono que a gente geralmente sonha. A gente sonha nos outros também, mas os sonhos de maior fixação estão no REM. Esse ciclo, que a gente chama de sono, ele leva uns 90 a 100 minutos. E aí a gente volta. Então, a gente faz 5 a 6 ciclos por noite. Então, você vai entrar N1, N2, N3, REM. Aí você volta. N1, isso chama arquitetura do sono. Então, você vai dormir e vai fazer esses ciclos. Geralmente, a gente acorda quando a gente faz o último ciclo de sono REM, se não tiver o despertador, né, para tocar. E aí você lembra desse sonho. Geralmente você lembra do último sonho. Todo mundo sonha? Sim, todo mundo sonha, geralmente no sono REM, mas a gente não lembra, às vezes, né, do sonho. Vai lembrar esse último sono. Agora, o que acontece no sono REM? A gente tem um relaxamento de todo o tônus muscular. O maior relaxamento o maior momento de... E é o sono que o nosso cérebro está em vigília. Parece que a gente está... É como se a gente tivesse acordado. Se você pegar as ondas, você vai ver que é como se tivesse acordado. E aí, o que acontece com a apneia? Ela é mais grave no sono REM. Então, por conta desse relaxamento que a gente tem. Colabora para ficar mais... Porque se a gente não relaxasse, a gente ia viver o sonho. A gente ia... Né, que existe, né, uma patologia que o paciente, ele vive o sonho. É um perigo, porque ele faz os movimentos, às vezes, de defesa, pode se machucar a parceira, parceiro. E é o sono mais perigoso ali para a apneia, porque é ali que você pode ter um problema. E o que acaba trazendo esse dia seguinte ruim, o que é deletério no sono no dia seguinte é essa dessaturação. É a fragmentação. Então, fragmentação. Quando você faz uma apneia,
pouquinho depois da apneia, você tem um aumento da sua frequência cardíaca e um aumento da sua pressão arterial. Como se nunca terminasse o ciclo daí desse Exato. sono. E aí você sai do sono reparador, né? O sono Além da profundo. dessaturação. Quer dizer, na verdade, a dessaturação nem tem muita importância, vamos dizer. A É mais o dessatura- diagnóstico mesmo. A dessaturação ela é importante porque você está deixando o seu corpo em hipóxia. Sim. Né? Então, um cérebro em hipóxia é um cérebro que O que está... é hipóxia, doutora? É falta de oxigênio. Ok. Né? Então, quem já fez mergulho sabe que se você fica sem respirar ali, depois de muito tempo, vai dá dor de cabeça, né? Sim, então além de tudo, a dessaturação piora a também. hipóxia é uma coisa que a médio prazo leva a déficits cognitivos, né? Então, são pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, né? Crianças, principalmente, têm muito isso. Vai mal na escola, não fixa a informação, porque no sono REM a gente fixa a informação, né? Ele está muito relacionado à memória, né? A fixação da informação, Dormir direito está relacionado com tudo, na verdade, né? com tudo. com Então, tudo que assim, importante. a gente brinca, né? Semana de prova, o cara fica a noite inteira acordado. Não, ele precisa dormir para fixar, senão ele vai mal na prova, né? Isso Não aí. adianta chegar no dia seguinte. Desde que ele estude de dia, né? E não Exato. deixe para estudar de madrugada. Mas é o que o pessoal faz, né? Exato. Os alunos de medicina, principalmente, adoram estudar de noite, né? Varar madrugadas estudando. E aí não descansa, né? Chega na prova falar como é que era mesmo. Exatamente. Então, o sono REM é um sono que é muito importante nessa questão cognitiva nossa e de memória, de fixação, de afetividade. Então, a gente tem que saber que a gente tem que dormir bem para estar bem no dia, suave, né? Sim. Dormir mal, ela diminui a libido, né? Então, Diminui, só traz coisa ruim. só- Aumenta a depressão, né? Sim. Muito complicado. A parte física e mental Sim, é físico e muito, mental. Sabe muito que ruim. com a minha área, né, eu sou otorrino, a gente atende muito paciente com zumbido, né? Às vezes o paciente chega lá com uma queixa, ele não vem falar pra você, olha, eu dormi mal e aí eu tô com zumbido por causa disso, né? Eles não relacionam as coisas, né? Sim, mas acho que o paciente seria difícil relacionar mesmo. Né? Exatamente. Então, se você não tem uma visão, Muito difícil. né, assim, bem... Só o especialista vai dar essa luz. holística do doente, Sim. né? De não falar, não, é zumbido, é ouvido, faço uma audiometria e... Não, tem nada, pode ir embora, né? Na dormetria não vai dar nada, né? Exatamente. Então, aí... A priori. A audiometria é o teste Isso, de audição, desculpa. né? Então, aí a gente sabe que aumenta muito o zumbido e o zumbido prejudica o sono, porque aí ele começa a ficar com insônia, porque o zumbido deixa, né, aumenta estresse E deixa... vai entrando num ciclo É um ciclo assustador. assustador. Zumbido, por exemplo, é uma coisa assustadora. Né? Nunca. Zumbido, a Você pessoa... nunca foi numa festa e... Sim, depois, mas não em sono, por dormir mal. Mas em festa, então, sim. Então, é mais ou menos isso aí. É o mesmo sintoma, né? Que você Só vai... que o dia inteiro. É um ruído, só que a pessoa fica aquilo o tempo todo, né? Tá, a gente com falou sobre zumbido. das causas, que é... As causas... A pessoa tá... Na verdade, assim, uma alteração aí, um desbalanço, né? A gente não falou das nessa causas ainda, é importante. musculatura, né? Junto com que favoreça um colabamento. Então, por exemplo, obstrução nasal, você vai aumentar a pressão, porque você está Eu não respirando tenho isso, sob eu a não pressão, sei o você que não sabe o que é isso. Não sei o que é isso. Então, né, é só a gente fazer o teste que você vai ver aqui. Você tá meio tende obstruído. Eu roubo muito. a Eu roubo muito. Também com esse... colabar. Esse daí, só- Mas, tá, assim, Só tem- não funciona, só é grande, mas não- em ordem do mais comum, né? Obesidade, né? E com tudo que a gente vem vivendo, todo mundo ganhou peso, né? Então, obesidade, sexo masculino, Deixa eu falar. alteração crâniofacial, então, retrognatia, micrognatia, em crianças, hipertrofia de amígdala, O adulto que seria também. isso? Uma mudança no queixo? Aham. Exato, o queixo ali para trás, aquele queixinho. Gordura na região do pescoço? Gordura na região do pescoço relacionada à obesidade, né? E o envelhecimento, porque a gente envelhece e perde o tônus muscular. Então, se a gente não trabalha, por isso que existe hoje fonoterapia para a apneia, que você vai trabalhar essa musculatura orofacial para fortalecer e vibrar menos, roncar. O ronco funciona bem. Muito Então, bem. às vezes o paciente fala, não quero operar, não quero melhorar. Então, a gente tem algumas opções. Tá, então idade, a obesidade, questões de anatomia de Exatamente. queixo, Em mulher, de mandíbula. hipotireoidismo. Mulher e algumas, acho que essas são importantes. E a idade e obesidade, acho que como principais ou não? Sim, idade, obesidade. Mas magros também podem ter. Podem, principalmente Mas é os mais orientais.
Orientais têm mais apneia de sono, magrinhos, sim, sem alteração crâniofacial, porque eles têm uma facilidade de colapso aí da faringe. Muito bem. Daí pensando em toda essa questão aí do ronco primário, apneia com dessaturação ou não, com fragmentação do sono, vamos falar um pouquinho sobre a higiene do sono, então, eu acho um assunto super legal e que é o que a pessoa em casa que está nos ouvindo vai conseguir fazer e lembrar e guardar, é uma coisa importante. Higiene do sono, o que é? Então, que é, como é que funciona? Então, primeira coisa é rotina, que é que a gente, nessa vida que a gente vive louca, é o mais difícil, né? Você ter um horário para dormir e ter um horário para acordar. O ideal para um adulto é que durma de 7 a 8 horas por noite, o que pouquíssima gente faz. Então, a maioria das pessoas dorme 6, 5, né? Então, o ideal aqui seria ter uma rotina. 1 hora para dormir, para deitar, 1 hora para acordar. Segundo, não ir para a cama para fazer outras coisas. Então, não é para ir para a cama antes de dormir, para comer, para assistir televisão. Principalmente quem tem dificuldade em dormir. O ideal é, faz o que você tem que fazer em outro ambiente, deu sono, vai deitar. Então, não ir para a cama sem sono. Não ir para a cama sem sono. O uso de tablets, aparelho celular, televisão, telas no geral, né? A gente tem que ativar a nossa melatonina, que é um hormônio do sono, que regula o nosso ciclo de sono. E a gente sabe que a luz do celular, hoje tem alguns filtros que atenuam um pouquinho, mas não é só a luz, muitas vezes o conteúdo que está ali na tela. Então, às vezes você está ali no seu celular, principalmente os adolescentes, crianças que ficam, não, vou ficar aqui para dar um sono. Não, tá tudo errado, não é para ficar na tela para dar sono. É para desligar o celular. Então a melatonina precisa existir para você dormir e todos esses fatores, luz, altos estímulos, som, inibem a produção da melatonina através simplesmente do seu olho. Se você acender uma luz, por que você não dorme? Justamente por isso, porque você aí não vai produzir a melatonina. E até está em moda agora o uso da melatonina, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Está em moda. A automedicação está em moda. Né? Sim, então, a melatonina é mais moderna. Sim. E, então, não comer mais ou menos 2 horas de intervalo, procurar não fazer uma alimentação com volume muito alto, porque você invariavelmente vai ter um refluxo, vai piorar a qualidade do sono. Se tiver apneia, você tem um aumento da pressão do tórax para tentar retomar a respiração, vai vir refluxo junto, porque você está comendo. E aí você vai acabar tirando do seu estômago e levando, aspirar praticamente aquele conteúdo. Às vezes a pessoa acorda com dor, senta e assustada, até com falta de ar. Tem casos de óbito disso, não tem? De refluxo? De a pessoa estar dormindo e não acordar com refluxo. É difícil. Você pode aspirar, mas é pouco provável. Porque você tem mecanismos de defesa para reflexos, né? Que não dependem do você estar acordado. Um hospitalizado na UTI, acho que isso é bastante comum já, mas em casa, para quem está bem, é mais raro. Mas é uma sensação péssima de morte mesmo. A pessoa se assusta, né? Muito. Porque dá uma taquicardia também junto, né? Acorda assustado, né? Às vezes levanta. E todo mundo se assusta. Porque seu corpo tem mecanismos para de defesa se salvar dessa obstrução mecânica. A não ser que tenha bebido muito álcool, porque se beber álcool você pode ter problema. Né? E aí o álcool, né? O álcool é um problema, assim, aumentou muito o uso, né, de álcool. As pessoas bebem álcool para induzir o sono. Sim. E o álcool, ele fragmenta, ele tira esse ciclo, essa arquitetura do sono. Ele interfere nessa arquitetura do sono. Álcool, a cafeína, né, 4 horas mais ou menos, a gente fala, não toma café, né, mais ou menos. Café energético, chá preto, chocolate, tudo isso tem cafeína, né? Tudo que é estimulante é você o contrário de dormir, né? Então, exatamente. Não que todos consigam fazer isso, né? Porque mesmo a gente comete alguns deslizes, vamos tomar um café. Existe uma diferença pessoal, que tem gente que fala, isso pra mim não faz diferença. Também, eu tomo e não muda meu sono. Eu confesso que pra mim não faz diferença. Então, café não faz diferença. E tem gente que fala, não, se eu tomar um café, eu não durmo. Mas se quem quer tomar café, existe também o café descafeinado, se quiser.
não tem em qualquer lugar, às vezes eu tenho dificuldade em achar. Ele não é zero cafeína, mas tem Sim, muito, bem menos muito estimulante. menos estimulante. E atividade física, que você estava comentando que você gosta de fazer, o ideal é não fazer atividade física de grande intensidade até 2 horas antes do sono. Então, esse negócio de treinar à noite muito tarde, porque o exercício é um estimulante também, você fica agitado, né? Então, procurar fazer aí um pouquinho mais cedo. A atividade física é excelente para o sono, você vai à atividade física, você vai dormir melhor, né? Então, pessoas sedentárias vão ter um sono, principalmente com a idade, né? Já não tem sono, aí não cansa, aí cochila de dia. Outra coisa que a gente fala, não fica cochilando, né? Deita e dorme à tarde, porque aí Isso é não uma coisa vai que eu ia perguntar. A pessoa que tem a apneia do sono, que não dorme. deve dormir bem à noite, como você mesmo falou, durante o dia ela dá aquela cochilada, é benéfico para ela, para o corpo? Então, na verdade, essa pessoa não consegue nem se controlar, né? Às vezes ela senta na recepção e ela dorme, né? Por fadiga mesmo. É fisiológico, né? O corpo está cansado, ele precisa descansar, né? O problema é porque você, às vezes, está fazendo alguma atividade, você não pode dormir, né? Dirigindo. Sim. Se isso for recorrente, é muito grave, Sim. muito, né? Você não pode fazer da sua vida um sono ruim. A longo prazo, como a doutora Fernanda falou, vai trazer não só essas questões que a gente estava falando de falta de concentração, deficiência de cognição, de aprendizado, de fazer uma prova, mas também vai trazer coisas bem piores, como hipertensão, diabetes, depressão. Então, recorrendo, sendo muito constante, é péssimo. O tratamento Precisa tratar. da apneia. Podemos Então, chegar já nessa parte ou tem alguma coisa mais falar podemos. antes? Tratamento. Tratamento conservador, principal, perda ponderal. Perder peso, né? Então, esse a gente falou que o principal causa é a obesidade. Então, perder peso é um dos melhores tratamentos, porque ele vai te beneficiar não só o sono, né? Vai te beneficiar para tudo. A gente sabe que o seu índice de massa corpórea, tá? Quanto maior, você vai ter o maior índice de apneia e hipopneia. E conforme você diminui o seu IMC, o seu índice de massa corpórea, você tende a diminuir também o seu índice de apneia e hipopneia. É multidisciplinar. Fonoterapia, esses exercícios ajudam. Reduz significativamente? Não muito. Para o ronco ajuda, às vezes, para a apneia em si, não é suficiente. Mas a gente não tem uma solução mágica. É uma mudança de comportamento toda que você tem que ter de estilo de vida. Então, os exercícios orofaciais ajudam também. Então, tratamento clínico. Tratar rinite, então, paciente que tem obstrução nasal, né? Criança, alérgica, muito atópica. Então, tratamento clínico vai melhorar aí essa questão Aqueles adesivos que já vi em propaganda. Então, funciona? esses adesivos são dilatadores nasais, né? Tem o adesivo e tem um que é de silicone que ele encaixa aqui dentro do nariz, ele é tipo uma gaiolinha que abre. Isso funciona melhor para quem tem uma fragilidade aqui da ponta do nariz. Então, tem a cartilagem fica mais flácida, com a idade isso acontece. Então, a hora que a pessoa inspira por pressão, ele colaba. Então, esses dilatadores, eles seguram. Mas para a apneia, mesmo a cirurgia de nariz, ela não muda, na maioria dos estudos, o índice de apneia e hipopneia. Né? Ela melhora a qualidade de vida, ela melhora a sonolência, ela melhora o uso do CPAP, porque o CPAP, a gente vai falar, ele é uma máscara nasal. Então, se você tem um fator de obstrução, o CPAP vai ser muito mais desconfortável, né, da pessoa usar. E clinicamente isso. Aí a gente vai para os tratamentos. Depois eu falo dos cirúrgicos, que são as nossas últimas opções. Tem também. Tem também. Às vezes, indicação de cirurgia. Tem também. Tá. Principalmente para criança, né? Que são os melhores casos que a gente tem ali de hipertrofia de adenoide e de amígdala, que a gente faz a cirurgia e a criança fica maravilhosamente bem, né? Acaba com a apneia, acaba com o ronco. Mas antes de chegar à cirurgia, temos vários passos aí. Temos ali os aparelhos, então são os famosos CPAPs, né? Os CPAPs são aparelhos de pressão contínua, né? Então ele vai colocar ar sob pressão, né?
Você chegou a trazer, não chegou? Eu trouxe uma máscara aqui para vocês. Esse é o CPAP ou não? Esse aqui é a máscara do CPAP, né? Ele ligado num outro aparelho. Então você vai colocar a máscara e você vai... Isso aqui a gente chama de traqueia. Esse tubo vai ligar num aparelhinho que vai do lado da sua cama. Os CPAPs hoje são super silenciosos, né? Eles são... não incomodam o parceiro, por exemplo. Não é igual um inalador, sabe? Que a gente faz... Não, ele é super silencioso. Eles têm um umidificador acoplado. Então, esse ar sob pressão vem aquecido e vem umidificado, né? Mas é uma máscara, então a pessoa vai usar... né? Nasal. Isso aqui. A boca fica livre, mas é uma máscara, né? A gente Sim, já reclama tá. de usar máscara de dia, você Agora de imagina dia e de noite. quando eu proponho isso. Então, Não. agora, Esse é só para os casos de apneia. isso aqui é para apneia. Agora funciona, né? Ele empurra o ar para dentro. Exatamente. Eu sempre brinco, sabe aqueles bonecos que tem na frente de posto? Que Bonecão do posto. Quando ele vai cair, ele... É isso aí. Ele não deixa colabar, né? Então, a hora que você... E aí é bacana, porque hoje a gente consegue monitorar isso à distância. Então, o paciente vai lá, tem um chipzinho que joga a informação na nuvem. Que legal. A fisioterapeuta do consultório, ela vai lá Individual. e fala assim... Individual. Fala assim, ele usou 4 horas só, olha só, essa noite. Aí ela vê, teve apneia? Não teve nenhuma apneia. Teve escape, às vezes escaparam. Isso tudo você controla hoje à distância. A pressão que a gente, né, porque é variável a pressão, os CPAPs hoje se usa muito, o CPAP automático, então ele tem uma janela de pressão que é programado pela fisioterapeuta respiratória. Então aí você tem uma ideia de como... Ou pelo próprio otorrino, não. Não, geralmente é a fisioterapeuta que faz. Esse ajuste da pressão, ela vai acompanhando até chegar a uma pressão ideal, né? A gente tem a opção de fazer a titulação, que a gente fala que é medir qual é a pressão que aquele paciente precisa, né? Mas você precisa repetir o exame de polissonografia. A gente não fala de polissono, né? Claro. Então, você precisa repetir o exame de polissonografia para titular. Então, essa polissonografia a gente faz com o CPAP e vai achando a pressão ideal para aquele paciente. Entendi. Faz o exame, que a gente pulou o tratamento antes de falar do diagnóstico. A gente vai voltar a falar do diagnóstico. Então, consegue fazer a polissonografia já tratando, né? Já usando o CPAP. Já usando o CPAP. Mas hoje, com os CPAPs automáticos, a gente nem precisa fazer isso. Porque o paciente leva o aparelho para um teste, por exemplo, e aí ele dorme, a gente põe uma pressão média ali, né? Sim. Então, põe a pressão, né? Calcula pela circunferência aqui do pescoço, né? Peso, altura. Então, você põe uma pressão média e observa a primeira noite. Se precisar fazer ajuste, o paciente não precisa voltar lá. Ela faz de cada, do consultório, né? Então, já faz esses ajustes para poder saber, né? Então, assim, precisa usar, né? Então, se o paciente não usa, hoje a gente está sabendo. Então, não tem como enganar. E tem uma questão também importante, eu acho bem importante, que a questão de não dormir bem também aumenta o peso. Né? Deixa eu ver se eu estou falando bobagem. Não aumenta tá. o peso. Então, quando ele passa a usar o CPAP, assim... Geralmente, eles pode até perdem perder peso, porque a tendência é comer... É buscar alimentos menos calóricos. Tem uma tendência isso, porque a gente sempre sabe quando a dorme gente... bem, a tendência é buscar... É isso mesmo? Isso, alimentos menos calóricos, né? Porque o corpo que está descansado, ele não precisa de tanta caloria. É um negócio até meio neandertal, né? Que seu corpo precisa menos, daí ele sabe que precisa menos. E acho que a ansiedade também, para quem é mais ansioso, acaba... Vai comer mais, né? E existe toda uma alteração hormonal também durante o sono, né? De alguns hormônios que você muda, que estão relacionados ao apetite e ao controle de peso, né? Então, você tem essas alterações também quando você tem apneia, e aí a tendência é um ciclo mesmo, né? Vai ganhando peso. Então, aí o próprio CPAP que vai tratar a tua apneia vai acabar fazendo você emagrecer e tratar em definitivo. E ajuda muito também na questão da disposição, porque aí a pessoa tem disposição para fazer uma atividade física. Sim, entendi. Né? Aí é uma coisa super junta com a outra, então, a pessoa... e dá uma sinergia, né? Aumenta o exercício, come menos, dorme melhor.
Dormir, o sono é tudo, é muito importante. A gente tem, eu insisto, que tem que investir. Sim, a gente tem que investir muito. ativamente. A gente estava discutindo antes de começar até, né? O médico tem uma vida durante a formação, eu não sei exatamente em outras escolas, mas é puxado o negócio, é puxado, mesmo quem não tem saída. Então você passa treinando isso e é muito importante. A gente sabe bem que o sono, o dia seguinte de um pós-plantão, é muito tenso, é muito tenso. E na vida real, dia a dia, né, as pessoas que dormem mal é como se tivesse dado um plantão, né? Exatamente. É como se tivesse um plantão lá. Existe assim até Lotado. uma tolerância. Tem pessoas que toleram ficar a sonolência excessiva, né? E vai fazendo as coisas. Mas uma hora Explode. uma hora explode a coisa se Tem o perde, médico, a gente brinca, né? o médico plantoneiro, né? Acaba sendo dar muito plantão em uma hora. Todo profissional que trabalha em turno, né? Isso, até eu ia falar sobre isso. Ele vai ter... Porque você tira a rotina do sono, né? E você muitas vezes ele vai dormir de dia, né? Na hora que o seu ciclo normal de sono e vigília está completamente alterado. O próprio ciclo de sono e vigília, só quem já dorme de dia, por exemplo, um vigia noturno, um porteiro, já tem muito mais predisposição a ter diabetes, pressão alta, basicamente, e isso tudo relacionado ao sono. Ou seja, o sono é condição fundamental para ter boa qualidade de vida. E é fácil? Não estou dizendo isso. A gente tem que lembrar isso. A gente mesmo, todos nós somos seres humanos e às vezes a gente come antes de dormir e aí você no dia seguinte tem a consequência. Eu, Moisés, a Fernanda, a gente tem que prestar atenção, mas o importante é saber isso, que investir no seu sono vai mudar a sua vida completamente, em todos os aspectos. Aí retomando, né? A gente falou então sobre o tratamento. A gente pulou um pouquinho aqui a questão do diagnóstico, Sim. né? Então, além da história, né? Que eu dei o exemplo, né? O paciente que chega às vezes com zumbido. Mas peraí, antes de você falar do diagnóstico, o que deve levar para essa consulta inicial? Para quem está ouvindo, quando que a pessoa deve falar, não, vou para o diagnóstico, precisa ir lá em você, na consulta. O que você diria para as pessoas? Então, paciente que ronca... Então, paciente que ronca deve ser avaliado. Paciente que tem fadiga, então sono, cansaço excessivo durante o dia, tem alguma coisa errada com o sono. Pode não ser apneia, pode ser outro distúrbio de sono, mas tem algum motivo para ele estar com tanta sonolência. Existem muitos distúrbios de sono aí que tem. Então, geralmente, o que leva o paciente ao consultório é a fadiga. Eu não estou cansado, não durmo bem, minha mulher está com que eu ronco. E o ronco é o primeiro sinal. E ninguém fica cansado, vem bem, de repente, da noite para o dia passa a ficar cansado. Né? A idade nos deixa menos ativo, né? Mas se dá, de repente, de uma hora para outra, pode ser o sono, né? Exatamente. Então, geralmente, a queixa principal é essa, né? O ronco. Criança, geralmente, ronca, né? Os pais ficam super assustados porque a criança ronca, tem o sono agitado e vai... Outro motivo também. Vai avaliar por isso, né? Mas aí, porque começa a atrapalhar mesmo, né? Socialmente, a questão do ronco mesmo e as consequências aí de uma dessaturação, dessas dessaturações. Então, sono agitado, sudorese, fadiga, te levam no consultório e a pessoa vai fazer a polissonografia. Então, aí a gente faz assim, a polissonografia a gente tem facilidade de fazer em grandes centros urbanos, né? Em cidades grandes que você tem o exame. É o exame noturno, né? É o exame que o paciente vai dormir lá no laboratório de sono, né? A polissonografia tipo 1, que a gente chama, é uma polissonografia que o paciente vai ser monitorado pelo menos 7 parâmetros, né? Então, ele tem um eletroencefalograma, eletroaculograma, catéter nasal, cinta torácica, cinta oximetria. Então, você está completamente monitorado fisiologicamente, a gente consegue saber tudo. É um exame caro, porque você tem que ter um técnico que está acompanhando esse exame, né? E tem que estar acordado, né? Pois é, o técnico não pode dormir, esse aí vai ter problema depois. E essa é o padrão ouro, né, que a gente fala que ele vai te dar esse índice de apneia e hipopneia, mas não é tão simples assim, porque você às vezes não tem acesso a esse exame. E lá é detectado se é apneia, se é um ronco. Exatamente. Aí você sabe, com esse numerinho aí que vem de índice de apneia e hipopneia, você consegue saber que tipo de apneia, se tem apneia obstrutiva, central, as duas, ou não. Então, a polissonografia, você está lá dormindo e estão medindo, quanto você está dormindo como se fosse na sua casa, que é muito difícil, mas como se fosse, vão se medindo vários parâmetros
fisiológicos aí do seu Exatamente. corpo. Aí existe a polissonografia tipo 2, que é parecida com a 1, só que é em casa. Então, você está dormindo no seu ambiente. Ah, já tem em casa, Né? então. É Tem em possível ser casa. feito em casa. É possível ser feita a polissonografia domiciliar, então não tem o técnico, então às vezes pode ter algum problema de eletrodo sair do lugar, mas existe. Existe uma polissonografia que é tipo 3, que pode ser feita em casa ou em laboratório de sono, depende muito do lugar que faz, que você não tem tantos parâmetros, você não tem um eletroencefalograma, mas você tem o catéter nasal, a cinta torácica e a oximetria. E existe a tipo 4, que agora é a mais... que é chamada de simplificada, que é um oxímetro de alta resolução, que vai medir a sua dessaturação. Então, essa que eu até trouxe aqui para vocês verem, porque é um dispositivo simples e é um exame muito mais barato, né? Você leva para casa, né? Você vai pôr o seu dedinho aqui e vai para casa dormir. De manhã tá tudo... Só nesse aparelho, Só não nesse tem nem aparelho. fio. Nem fio. Você baixa um aplicativo no celular, né? Liga o exame e ele vai monitorar o seu sono. Ele não vai te dar o índice de apneia e hipopneia, mas ele vai te dar o índice de dessaturação Que é aquilo que a gente falou lá do no começo, a oxigênio. queda do oxigênio Exato. no seu sangue. Então, a gente sabe que é muito próximo. Então, quando se estudou pacientes que faziam polissonografia, eles colocavam para testar ao mesmo tempo, na mesma noite, o aparelho, o oxímetro, esse de alta resolução, batia. Batia com a polissonografia que Exato. media outros parâmetros. Então, o índice de apneia e hipopneia bate muito com o índice de dessaturação. Então, você tem uma ideia muito fidedigna e muito mais fácil de fazer para um monte de gente. E talvez mais barato também. É muito mais barato. Muito mais barato também. Né? Então, isso... Que né? como os americanos, vamos pensar nisso também. Temos que pensar preços, nisso, porque o subdiagnóstico ou não diagnóstico, você vai pagar um preço na frente das comorbidades. Muito caro, né? muito então, caro. O próprio Estado, né? Vai pagar, o próprio Estado, porque é o diabetes, são as cardiopatias, não, é o paciente que infarta e vai inúmeras comorbidades, leitos, etc, né? Então, isso apesar de você, por exemplo, não detectar as apneias centrais ali, você tem uma ideia muito boa e você pode fazer 2, 3 noites se quiser. Né? O paciente leva o aparelhinho para casa, você liga o exame, né? No dia seguinte está lá. E depois você consegue fazer um upload em algum... Sim. Existem os centros credenciados que fazem esse exame, né? Você vai fazendo lá o seu banco de dados e você vai tendo a sua... se precisar fazer um mais detalhado com eletroencefalo, se o otorrino achar julgar necessário, ele acrescenta. Exatamente. E assim como fazer outros exames de imagem. Primeiro exame muito interessante, muito interessante. Muito legal. E também para monitorar. Então, às vezes, o paciente está usando o CPAP e você não quer levar o CPAP até a polissonografia, fazer lá. Faz isso. Faz em casa, né? Aí você tem o parâmetro do CPAP, que já te dá algumas informações, e você junto tem a oximetria. Então, você vai falar, olha só, esse paciente não desaturou, né? Dormiu a noite inteira e não desaturou. Muito bom. Então, é interessante. Nesse exame já consegue avaliar se é necessária uma cirurgia ou não? Através desse exame? A cirurgia é muito mais exame físico. Né? E falha de tratamento. Então, paciente que não se adapta ao CPAP, fala, não vou usar esse aparelho, não quero, não consigo dormir com isso. É raro, viu? A maioria se adapta, mesmo a gente achando que o benefício é muito alto, né? A diferença de vida... E a pessoa também não vai querer fazer uma cirurgia. Mas é que a cirurgia, a não ser que ela seja muito bem indicada... Então, principalmente em criança que tem hipertrofia da amígdala, né, da tonsila palatina, essa que a gente vê aqui, e das adenoides, que é o que o pessoal chama de carne esponjosa, essa criança ela vai ser beneficiada com uma cirurgia, né? Você sabe disso quando você examina a criança. Né? Agora, um adulto, não necessariamente. Existem cirurgias, a úvulo-palato-faringoplastia, que você tenta ganhar espaço ali na região da faringe, né? E manter essas estruturas, né, com tônus melhor para que não haja esse colabamento, mas os resultados não são tão animadores como a gente gostaria que Quer dizer, fosse. a cirurgia não vai, com certeza, resolver o problema. Então a gente sempre tenta, às vezes, o CPAP, aí o paciente fala assim, poxa, mas eu vou ter que usar isso pro resto da vida.
Ou emagrecer, por exemplo. Ou emagrecer, por exemplo. É. E o CPAP pode te ajudar a emagrecer. Nas duas coisas, emagrecer e ter um Agora, sono tem bom. paciente se que for- vai usar CPAP pro resto da vida. Sim, né? sim. Então, Mas ele, voltando no higiene do sono, ele pode emagrecer, ele pode passar a fazer exercício, ele pode fazer uma dieta diferente, pode evitar o café, sim. pode evitar a televisão. É muito amplo o assunto, na verdade. Como tudo em medicina, né? É engraçado isso, ô Moisés, porque até quem tá ouvindo, a gente, às vezes, hoje o mundo ficou mais tudo rapidinho, né? Google, vou ver, não sei fazer, vou ver um vídeo. E medicina é longe disso, né? A boa medicina precisa investigar a fundo, precisa ter experiência e juntar tudo isso para saber se vai ou não usar o CPAP, se vai para cirurgia ou se vai isso ou aquilo. É um conjunto de detalhes bem importante. E tem casos que a cirurgia pelo otorrino não tem que colocar para outra especialidade? Quando fala, não, isso aqui já não é mais comigo, uma neuro. As cirurgias de craniofaciais geralmente é feita pelo bucomaxilo. Então, avanço mandibular, cirurgia de porte maior, são cirurgias que você quer avançar, que a parte de mandíbula e maxila, então são estruturas, geralmente esse tipo de cirurgia é feita pelo bucomaxilo. Parte neurológica nenhuma. Cirúrgica, não. Não cirurgia, mas uma avaliação. Quando... Avaliação Sim. neurológica sempre. Às vezes o paciente, primeiro profissional que procura é o neurologista porque tem sono, né? Não tá dormindo. Às vezes tem insônia associada. Às vezes a gente não Mas tem não é simples. o quadro limpo, né? Não tem Assim, mágica. eu tenho apneia do sono obstrutiva, ponto. Né? Às vezes você tem uma insônia associada, uma má higiene de sono, abuso de álcool, de sedativo. Abuso de medicação, Pode estar automedicação. Pode estar relacionado à rinite alérgica, Também. carne esponjosa. Vai roncar provavelmente mais. É muito difícil a rinite alérgica ou um desvio do septo ou uma hipertrofia de corneto nasal ser sozinha responsável por uma apneia obstrutiva grave, moderada. Significante. Não é suficiente. Quais as três que você falou? A rinite, desvio de septo. E hipertrofia de cornetos. Cornetos são Que é estruturas isso? nasais que a gente tem, fisiológicas, a gente precisa deles, né, para a gente respirar bem, para o ar ser aquecido, para o ar entrar com um turbilhão e chegar ali na parte olfatória para a gente sentir cheiro. Então, a gente não pode simplesmente tirar as estruturas nasais, né? A gente brincou aqui que nariz grande não é nariz necessariamente funcional, né? Então, Eu sou um exemplo disso. Total. Mas a gente vê cirurgias, às vezes, que você, por outros motivos, ou você mexe com essas estruturas nasais, né? Tira as estruturas nasais e você fica com espaço enorme no nariz. Aí que o paciente não respira mesmo. Né? Ou ele não tem a percepção de estar respirando, né? Porque você precisa dessa sensação do ar passar sobre um certo atrito para o seu cérebro entender que você está respirando. E a hipertrofia é igual ao músculo. Nessa palavra hipertrofia, quando aumentou demais, aí obstrui. É isso que não pode. Então, tem cirurgias que você hoje, mais conservadoras, a gente tem radiofrequência, laser, tudo isso, né? Que são instrumentos para você fazer mais ou menos o que você fazia com outras tecnologias, né? Mas acho que, num modo geral, acaba sendo menos cirúrgico o tratamento, bem pouco cirúrgico de apneia do sono, né? Sim. É mais mesmo clínico. Quando você tem falha mesmo no tratamento. Em todos, aí vai pro cirúrgico. Aí você vai pro cirúrgico se houver Se indicação. for bem indicado, exato. Se houver indicação, porque às vezes não adianta você fazer uma cirurgia e o paciente vai passar por uma cirurgia de porte grande, um paciente obeso, às vezes que tem um risco anestésico e você tem um benefício baixo, pequeno, né? Não compensa. De uma forma geral, o melhor tratamento é o CPAP. Para apneia, sim. A apneia, existe o aparelho intraoral, né, que os ortodontistas também usam, os dentistas usam, que é aquele aparelho que traciona a mandíbula, né, um aparelho dentro da boca, que você dorme com ele. Ele tem um resultado pior que o CPAP para apneia, mas ele tem uma adesão maior do doente. Ele aceita melhor do que, às vezes, o CPAP, né? Porque, para a gente considerar que o paciente aderiu ao tratamento de CPAP, ele tem que usar 70% das noites, pelo menos 4 horas por noite. É só avisar a esposa. Pra te obrigar. Vai bater 100%. E você sabe que quando põe o CPAP, ele não ronca, né? Então, é por isso. Explicar direitinho, acho que tá faltando isso. Apesar que também a esposa pode ter também. Você falou que é mais em homem?
Mas, assim, ó, mas mulher tem também, Mas tem mulher bastante tem paciente mulher com apneia grave, hipotireoidismo em mulher, às vezes. E Mas acho que mulher isso é mais sim. relacionado também ao atual e já uma certa, de algumas décadas, mudança de estilo de vida, né? Com Estresse, etc. E tem muito uso de sedativo por mulheres. Elas usam muito remédio. Ah, não consigo dormir, então toma lá um Daí indutor que de piora. sono, né? Ou uma medicação Ah, e a aí. melatonina? Que como que, A melatonina, então, né? Virou, que a né? molecada tem usado, É né? porque a melatonina tem esse nome que é ruim, porque parece É o hormônio do vitamina, sono? né? É um É um hormônio, nome né? bonitinho, eu também concordo com Pois é. isso. Mas é o hormônio que induz ao sono ou que Não, mantém o ele não sono? é indutor, ele te ajuda a regular o teu ciclo de sono e vigília. Então, ele deixa o seu sono vigília equilibrado. Então, quando o seu corpo entende que é hora de você dormir, a melatonina deve subir. E aí você pode estragar tudo, né? Ou ligou o celular, pronto, já. Né? Então, as pessoas usam melatonina nesse sentido, de tentar fazer com que o aumento da melatonina faça com que você durma melhor. Ela não é imediato, igual você tomar um indutor de sono. Por exemplo, você toma e dorme. Né? Ela demora alguns dias para fazer efeito, mas as melatoninas que o pessoal compra por aí, elas têm uma dose muito mais alta, geralmente, do que o necessário. Então, não é para ficar tomando só isso aí sem prescrição médica, porque a dose é muito menor e, se for o caso, né? Porque os pacientes mais velhos, eles produzem menos melatonina. Então, para Mas o uso idosos, é você diário, pode. então deixa eu entender isso aí, porque também não Sim, é da minha sim, o uso é diário. diária. Né? Mas é um hormônio, então você tem que pensar nisso. Se você Então, usar agudamente não existe. não, Usar... se usa Entendeu isso? para jet lag, Ah, tudo bem. Sim, é uma indicação aguda perfeitíssima. assim. Aí quando você vai viajar, aí você usa uma dose no dia que você Jet chega. lag, para quem está ouvindo, é uma distorção aí da toda a parte de ciclo de vigília sono se você vai para um outro fuso horário. Exato. E aí você precisa de dias para recuperar, porque tem gente que tem muita repercussão. Existe até medicina de viagem e tal. Então a melatonina ajuda a regular mais Exatamente. rápido esse ciclo É que aí. existem, principalmente os pessoal mais jovem, a gente fala que tem um jet lag social, né? Sim, Que é o sim. pessoal que vai dormir às 3 da manhã, acorda meio-dia. E na pandemia isso acentuou muito, porque às vezes você tinha aulas gravadas ou aulas... Sim. E Precisava virou, rotina, né? Então, você mexe com o seu ciclo de sono e vigília, né? Que é dependente da luz e da nossa rotina a mesmo, de higiene do sono que a gente alimentação, comentou, né? né? Então, é o horário que você almoça, é mais ou menos o mesmo. Seu corpo entende essa sua rotina, mais ou E é menos, né? importante que entenda porque é o que vai ser mantido. Né? Sim, Se você usar irregularmente a medicação, se automedicar, você vai estragar todo esse aprendizado que seu corpo teve, certo? E você aí sim vai poder vai entrar numa patologia que você mesmo provocou. Você falou do remédio, da suplementação de melatonina. Para a pessoa que tem apneia, tomar, ou às vezes ela deve recorrer para uma automedicação, querer melhorar o sono, ou um indutor de sono. Ela pode? Faz bem? Faz mal? faz mal, geralmente, porque os indutores do sono, os benzodiazepínicos, né? Porque o indutor de sono, ele induz o sono, mas ele não mantém o sono, né? Então, às vezes, o paciente dorme 2, 3 horas e acorda. E aí, o que ele faz? Ou ele levanta ou ele toma outro, né? Deve ter uma busca muito grande por automedicação das Tem. pessoas que sofrem disso. Tem, Porque acorda cansado no outro dia, fala, não, vou tomar para... Toma. melhor. A automedicação é um problema real. As pessoas tomam remédio porque alguém falou, porque a amiga toma, Viu porque no o internet. chequinho lá. E conseguem comprar. Não deveriam, mas é fácil de comprar. Então, você tem os indutores do sono, você tem os benzodiazepínicos, que já tem uma ação de relaxamento. Então, você vai aumentar a apneia. Vai Porque você piorar. Vai piorar. relaxar mais, então, a musculatura. E você tem outras drogas que pode ser opioides, analgésicos, codeína, por exemplo, que são depressoras do sistema respiratório. Então, você vai ter problema porque você vai deprimir o sistema respiratório. Que né, já está usando... obstruído, já está em apneia, então você não consegue brigar com esse entupimento, né? E o álcool, que às vezes é associado a um indutor, toma o álcool para... Que numa segunda fase é de relaxamento também. Tem aquela fase de euforia do álcool, mas depois que você vai dormir, ele também complica ainda mais o... Sim, porque as pessoas querem diminuir o que a gente chama de latência do sono, que é da hora que você deitou, quanto tempo você demora para dormir.
né? Então, e geralmente quem tem apneia tem a latência baixa. Então, é aquele paciente que encostou, ele dormiu, né? Por causa do cansaço recorrente. A fadiga que vem, né? Junto. Sim, e é muito deletério. Vive cansado. Ou seja, mais uma vez, sono bom, qualidade de sono bom é Só que sinônimo de qualidade de vida ótima. necessariamente só a pessoa que tem apneia ela vai ter o cansaço durante o dia, mesmo dormindo 6, 7, 8 horas. Não, tem outras Boa doenças do pergunta. sono que dão hipersonolência, né? Tem doenças, parassonia, sonambulismo, narcolepsia, tem várias doenças do sono aí. Aí é para um outro podcast. Isso é mais... São coisas mais raras, né? Acho que o grande bolo é... A apneia a apneia do obstrutiva, acho que sono. dos distúrbios do sono, junto com a insônia, né? Insônia é muito prevalente e na pandemia aumentou muito a insônia porque todo mundo está estressado, né? A diferença é que a insônia você não dorme, né? Então, Ou é a demora também para chegar ao sono? Tem as Insônia. duas coisas, né? A insônia, ela é uma dificuldade em iniciar, manter ou ter um sono que você acorda antes que você gostaria e não consegue dormir de novo. Aí a pessoa acorda às 4 da manhã e começa a pensar no como é que ele vai pagar o boleto Mesmo e podendo não dormir. dorme de novo. Né? E aí, no outro dia, né, tá também fadigado, tá com uma sonolência excessiva, né? Mas existem algumas outras doenças aí de mais raras, que geralmente é os neuros que cuidam mais, que são de hipersonias, né? Que a gente chama que são doenças, síndrome de pernas inquietas, né? Mas são menos comuns, assim, no dia a dia. agora, de uma maneira geral, me corrija se eu tiver, eu tenho a impressão que tem muito subdiagnóstico de apneia do sono, que pouca gente procura. Então, quem está ouvindo, é por isso que eu falei aquela hora. Então, se você está tá trabalhando, tem sua disciplina, sua rotina diária, não estou dizendo que você é normal mesmo, está trabalhando, chega às 7 no trabalho, às 8 e vai embora às 15, às 17, mas você vive cansado. Não, alguma coisa está errada. E um dos grandes alvos que deve ser olhados é o sono, né? Sim. Então, eu acredito que, não sendo da especialidade, mas tem muito subdiagnóstico. Muita gente que não procura ajuda. O SUS tem alguma porta, alguma possibilidade? Tem, A gente mas... sempre fala um pouquinho sobre isso, né? Tem, sim, mas, Tem, né? mas com grandes filas. Tudo né? bem, Com mas grandes assim, filas. é possível, Tem, é possível. sim. É Um possível. clínico no SUS, Claro. bem treinado, consegue Existem diagnosticar, alguns né? questionários que são padronizados, né? São questionários super simples, que podem ser aplicados em sítios assim, primários de atendimento, né? Em postos, que eles dão uma triada. Então, é interessante, porque são perguntas simples, assim, se você tem sono, em qual situação você dormiria? Ele te dá lá, Claro. você tem uma escala e você consegue já, né, falar, opa, esse paciente talvez... Já pode ser uma mudança de vida para aquela pessoa que... direcionado. Porque a estimativa é que a gente tenha mais ou menos 48 milhões de pessoas com apneia obstrutiva do sono aqui no Brasil. Então, é muito prevalente. Muito, muito. Né? Então, você tem que identificar essas pessoas, porque a apneia tratada, você vai diminuir as comorbidades. Então, principalmente as cardiovasculares, né? Pressão alta, arritmias, insuficiência cardíaca, tudo relacionado à doença das coronárias, tudo, e diabetes tipo 2 também. Então, hoje, o que se preconiza é que todo hipertenso e diabético faça uma avaliação do sono. Lembrando que não é a pessoa não vai desenvolver diabetes ou pressão alta da noite para o dia. Não. Serão anos de apneia do sono, Exatamente. assim como outras coisas também, sedentarismo, né? Exatamente. Que vão levar ao diagnóstico final de hipertensão, que daí é tarde demais. Né? Essa hipóxia que a gente fala intermitente, que é a hipóxia diária, todo dia, que você vai aumentando aí o sistema, né, inflamatório, liberação tentando compensar esse estresse, né? Então, a gente precisa melhorar aí o diagnóstico, né? Sem dúvida, subdiagnosticados. Mas voltando ao SUS, então, claro que tem um pouco mais de fila, tem muita fila muitas vezes, mas no clínico é possível já fazer uma espécie de triagem para poder eventualmente buscar com calma um otorrino, se possível, mas o que não pode é deixar de tentar, exatamente. Né? Se você incluir na anamnese, você dorme bem? Você sente cansado? Já começou. Pronto, você
Porque- durmo bem, tô bem, não Sim, tenho problema de trabalha sono. bem, fica cansado no trabalho, adormece, fica pescando. A anamnese é o relatório, né? A Inicial de anamnese é a perguntas. história, né? É a É a conversa com o conversa paciente. inicial aí com o paciente que a gente É a tem, consulta propriamente dita, né? né? A parte falada da coisa. Então, isso é Com importante. uma boa anamnese, você já consegue praticamente Se chegar ajuda. perto do diagnóstico. Ajuda muito, né? E se perdeu, né? Hoje em dia, a gente vê que as pessoas não conversam muito com os pacientes. Isso que a gente fala aqui, né? O bom profissional é obrigatório que tenha uma boa anamnese dentro de cada especialidade, Sim. claro. Mas se não fizer isso, A não tem anamnese, exame físico, né? A clínica continua soberana, a gente Sempre vai ser aprendeu soberano. isso. Sim, E isso já direciona muito ao diagnóstico, né? Sim. Geralmente, com esses questionários, a gente acerta bem, assim, né? Os pacientes. A gente, na prática, olhando, sabe, né? O paciente que vai ter apneia. claro. E, então... Mas precisa treinar, é simples, são perguntas simples que tem que Nas deveriam mãos de estar na bons rotina. profissionais são simples. E a nível de saúde pública mesmo, né? Claro. Hoje em dia você vai ter um gasto aí, né? Porque, na verdade, no final das contas, e se precisar usar o CPAP, também tem provavelmente CPAPs mais acessíveis. É tudo possível. Precisa fazer uma polissonografia, não precisa fazer no melhor hospital de todos. É possível. A qualidade vai ser diferente, Sim, mas um bom médico interpretando vai conseguir fechar um diagnóstico. Então, isso é legal a gente comentar, porque alguém pode ouvir e falar, não é para mim. É sim. É sim, você pode ir no clínico ter uma polissonografia que ele peça, não vai precisar esperar a fila, você pode fazer num lugar mais simples, levar aquela polissonografia e o diagnóstico vai ser quase tão preciso quanto, essa né? polissonografia simplificada, que é essa do oxímetro, oxímetro, isso Sim. é validado pelo INCOR, né? Exatamente. Esse equipamento. Exatamente. E ele é um equipamento que ajuda muito no dia a Nossa. dia, né? Porque é cômodo, o paciente vai dormir na cama dele, né? No dia Claro. seguinte tem resultado. Então, você já consegue ter uma ideia muito, muito boa, né? Da dessaturação. Esse paciente está desaturando, né? É isso aí. Então é uma poupança, né? Você procurar agora já a saúde é isso, se preocupar, se interessar, e é possível a todos, né, que comece lá por um clínico da UPA, né, ou do plano de saúde, não importa, mas procure ajuda quando você tiver com essas situações, né? Que mais, Moisés? É isso aí? Sobre a apneia do sono, doutora, quer dizer mais alguma coisa? Falamos bastante sobre os sintomas, as causas, os sintomas, diagnóstico, tratamento. Tem alguma coisa a mais que a senhora queira deixar? Não, acho que só o tratamento em criança tem um sucesso aí de cura, né? De uns quase 60%. Então, principalmente crianças que vão ter dificuldade de aprendizagem, está muito atento, porque você vai beneficiar essa criança, né? No desenvolvimento cognitivo aí, né? Para a idade adulta. Então, não deixar, vai crescer, vai melhorar. Não é assim. E se eu tenho apneia, Importante, meu hein? filho também necessariamente vai ter apneia? Existe um caráter genético, sim. Né? Pode ter, sim. É porque é um pouco de conformação anatômica também, né? Então, você pode ter, sim. Em criança é até mais importante, então, tratar cedo para evitar essas questões cognitivas, de raciocínio, dúvida. de aprendizado. Porque No às vezes, início, né? Porque às lá na vezes, frente vai vir hipertensão, diabetes. Sim, mas às vezes também. os pais, né, têm medo, né? Às vezes a gente fala, poxa, vai ser meu filho, vou operar. Não é simples, né? Você fala, é uma cirurgia simples? É uma cirurgia, com anestesia geral. Mas espera, Então, em crianças no CPAP não daria? é muito difícil você conseguir convencer uma criança a usar Entendi. CPAP. Assim, existem crianças que têm alterações crâniofaciais, sindrômicas, que você não consegue fazer cirurgia. Então, você vai optar por um tratamento alternativo, até traqueostomia, às vezes, é uma alternativa. Uma opção. Né? Mas são casos menos frequentes, né? Que são mais complexos, né? Mas são casos... sempre lembrando da questão do benefício-custo, né? Exatamente. Da criança. E também, assim, a gente, quando pega uma criança com hipertrofia de adenamígdala, ela é uma criança que tem um desenvolvimento de peso e altura menor, uma criança que não se alimenta bem, né? Tem, às vezes, alteração da caixa torácica. E a gente faz polissonografia para criança, porque você não vai conseguir fazer a polissonografia na criança. Uma criança de 4, 5 anos. Né? Então, não precisa também fazer, né? A oximetria, ela não é validada para criança ainda, então não dá para a gente fazer. Né? Mas fica não só precisa. história mesmo. A criança questão. opera e no dia seguinte a mãe fica do lado porque acha que ela não está respirando de tão bem que ela dorme.
Então, fala, nossa, será que tá respirando? Põe a mão, assim, porque acabou o ronco, some, né? Acaba. Então, Mas é a mesma coisa dos nossos outros podcasts com os outros colegas, né? Sendo bem indicada por um profissional de alto nível, um profissional que estudou todo esse custo-benefício, vai ser sempre importante e o resultado vai ser bom, né? Sendo cirurgia bem indicada. Se precisa, tem que fazer, e ponto final. Porque o médico que avaliou, já avaliou todo o futuro, como que aquilo vai beneficiar ou não, né? Já pesou todos os prós e contras, desde que seja bem indicado, então a cirurgia é ótima. Tem que ser feita em ponto final. Que não Ok. pode é operar todo mundo, nem não operar ninguém. É mais ou menos isso, né? Tem que ser bem indicada, porque envolvendo todos os exames, bons profissionais, vai chegar numa e conclusão criança é muito objetiva. legal, porque eles se recuperam muito rápido, né, da cirurgia. O adulto sofre para fazer cirurgia. Quando precisa, a gente faz cirurgia de amígdala em adulto. Mas a criança não. A criança, ela pouco reclama, né? Então, é uma coisa, assim, super do dia a dia, assim, quando a gente sabe que vai beneficiar a criança, é super gostoso de fazer, porque a gente sabe que o benefício é, né? Você deu um mensurável. exemplo agora só para a questão da recuperação, quando você falou de amígdala, né? Tá. Porque quando você faz no adulto, a recuperação é muito mais demorada, quando faz na criança... Adulto reclama, né? Dói. Então, a cirurgia é dolorida. No pós-operatório, né? É mais chato. Agora, criança, não, eles não reclamam. Eles reclamam muito pouco. Recupera bem rapidinho. Uma semana tá Tá brincando, Tá já tá brincando. na escola, já tá tudo certo. muito... Então, a indicação para apneia do sono em crianças, para cirurgia, quase 100% dos casos. nunca 100%, mas Quase, é muito quase. muito Sim, mais indicado do que... Quando tem hipertrofia de adenoide, de amígdalas, né? Aí a gente faz. Indica. Ok. Indica com tranquilidade, vamos dizer assim. Muito bem, é isso aí. Fernanda, parabéns, obrigado Imagina. pela grande aula aí de apneia. Obrigada. Um dos temas dentro da sua especialidade, que imagino deva aí você tá sempre atendendo, estudando e Sim. sempre Nós, né? A gente não tem nunca descanso. para. Sempre tem artigo novo, Que sempre bom. tem coisa nova, sempre tem Sempre. Tá tecnologia nova, técnica nova, Nossa, cirúrgica. é uma É coisa incrível, né? muito dinâmica. É muito legal, né? Sim, Porque a muito gente legal. está sempre aí aprendendo e Exatamente, nunca para. nunca para. Então a gente agradece aqui muito trazer que você tenha É um trazido essa prazer. informação pessoal. Gente, não esquece, então se inscreve lá no canal, ativa o sininho para receber as coisas novas. Fernanda, para encontrar a Fernanda atualmente, tá no Instagram. Como que tá no Instagram? Tá no Instagram, doutora Fernanda. Doutora Fernanda. Fernanda V. Moraes. Doutora Fernanda V. Moraes no Instagram. Depois vai sair aqui no vídeo. Consultório, onde está seu consultório atualmente? Hoje eu tô atendendo na Frei Caneca, Frei Caneca. na frente do Shopping Frei Caneca, uma região bem central, perto do metrô. Perfeito. Todo dia estamos lá. Então, trabalhando muito obrigado, muito uma Obrigado, honra doutora. ter você aqui conosco. Obrigada, Grandes é um lembranças prazer. também É da nossa verdade. época. A gente continua jovem, né? Continua. Mas boas lembranças também na nossa época de faculdade, bastante dedicação, que termine então depois em grandes profissionais. Moisés, obrigado mais Obrigado, uma vez. Cocílio. Doutora Fernanda, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aqui o prazer da companhia. É sempre bom, né, bater um papinho. Com certeza. Obrigado, gente. Até a Tchau. próxima. Obrigado.